Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dev Superior, professor Nélio Alves aqui. Nesse vídeo a gente vai aprender a diferença entre banco de dados relacional e NoSQL. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo uma síntese bem didática sobre quais foram os problemas que motivaram o surgimento de alternativas aos bancos de dados relacionais. Ou seja, o que começou a aparecer aí no início do século XXI que os bancos de dados relacionais não estavam resolvendo muito bem. A gente vai entender isso direitinho aqui nesse vídeo e também a gente vai entender por que os bancos NoSQL funcionam melhor para lidar com esses problemas. Muitos alunos meus de Java já conhecem essa aula, mas eu achei importante colocar aqui no canal para que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Aí, pessoal, é o seguinte, considerando aquela jornada do desenvolvedor que nós já mostramos aqui, para aproveitar melhor esse vídeo, seria interessante que você já conhecesse o básico de banco de dados relacionais, tá? Eu coloquei a setinha ali indicando, ó. Se você já aprendeu o básico de banco de dados, se você já sabe o que é uma transação, o que é um join, isso vai fazer mais sentido para você. Vamos lá então, galera. Vamos então começar a entender os dois problemas principais que motivaram o surgimento dos bancos de dados NoSQL. Vamos lá. Problema 1. Incompatibilidade de impedância. Isso aqui é um termo que o Martin Fowler usa para explicar esse assunto. Vamos lá. O que é incompatibilidade de impedância? É que é o seguinte, quando você tem um modelo relacional, cada uma das entidades do meu negócio está representada por uma tabela. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho, igual estou mostrando aqui na figura, uma confirmação de pedido. O pedido ele tem vários dados. Ele tem o código do pedido, a data, ele tem alguns dados aqui do cliente, ele tem os dados aqui dos itens de pedido. Cada item de pedido possui alguns dados do produto correspondente a ele. Também eu vou ter o endereço de entrega e vou ter os dados de pagamento. Quando o modelo de dados é relacional, cada um desses dados vai estar armazenado em uma tabela diferente. Os dados do pedido vai estar na tabela de pedidos, os dados do cliente vai estar na tabela de clientes, os dados dos itens de pedidos vão estar na tabela de itens de pedido, e assim analogamente com produto, endereço, pagamento e assim por diante. Então perceba que os dados de uma confirmação de pedido, eles estão distribuídos em várias tabelas. Se você quiser montar um relatório igual esse que está mostrando aqui na tela, você vai ter que buscar cada um desses dados em cada tabela, fazer aquelas operações de junção, de restrição, para enfim você recuperar os dados que você precisa e montar aqui o seu relatório. Muito bem. Mas o que é a tal da incompatibilidade de impedância, pessoal? Incompatibilidade de impedância é o problema que você tem pelo fato de que os dados que estão armazenados em memória secundária, que estão na forma de tabelas, eles estão armazenados de uma forma diferente daqueles dados em memória no computador quando o programa estiver executando. Esses mesmos dados aqui de um pedido, na memória do computador, eles vão estar representados por objetos relacionados. Você vai ter um objeto pedido associado com um objeto do tipo cliente, associado com um objeto do tipo endereço e assim por diante. Toda essa estrutura de dados é que vai representar o pedido em memória RAM. Porém, no disco, esses dados estão armazenados em um paradigma totalmente diferente, que é o de tabelas e linhas. Isso significa que um programa que vai mexer com esses dados, ele tem que ficar constantemente traduzindo o modelo relacional para o modelo de objetos associados em memória. Antigamente, isso era um trabalho gigantesco se você quisesse trabalhar com orientação a objetos. Mas aí depois apareceram as ferramentas de ORM, de mapeamento objeto relacional, para facilitar a vida dos programadores. Então, para tornar a tarefa dos programadores mais fáceis, essas ferramentas ajudaram bastante. Mesmo assim, é importante ressaltar que o uso de ORM ele é um pouco polêmico, porque ele tem vários problemas de performance. Muitas vezes, a ferramenta de ORM ela não faz as operações de acesso a dados da forma mais otimizada, então isso degrada a performance da sua aplicação. Mas tudo bem, é um preço a se pagar para ajudar os programadores a ter menos problema com a incompatibilidade de impedância.
Muito bem, só que tem um negócio. Com ou sem ORM, existe um fato nos bancos de dados relacionais. Transações e junções degradam performance. Transações é uma coisa que não tem como muito a gente escapar. Tem certas operações do meu negócio que eu quero garantir que elas sejam seguras, que elas ocorram de forma atômica, isolada, consistente, durável. Tudo bem. Nós temos também um certo suporte a transações nos bancos de dados NoSQL. Beleza. Agora, uma coisa que faz muita diferença entre o banco de dados relacional e os bancos de dados NoSQL, particularmente os bancos de dados orientados a agregados, que nós vamos ver daqui a pouco, é a questão das junções. Olha só para a gente fazer uma operação para buscar os dados de um pedido, eu tenho que fazer junções entre dados de várias tabelas. E a junção, pessoal, ela é uma operação pesada. Por quê? Porque ela tem que fazer um produto cartesiano entre tabelas, depois ela tem que restringir quais dados que são compatíveis com quais. Então você tem aqui uma operação de complexidade alta. Ela é muito cara em termos de processamento. Só para você ter uma ideia, eu coloquei aqui no slide um trechinho da consulta que é feita lá pelo JPA no sistema de pedidos que eu desenvolvo lá no meu curso de Spring Boot com Ionic utilizando o MySQL. Olha só o tanto de junções que são feitas entre tabelas para a gente chegar no resultado final, que é simplesmente os dados de um pedido. Isso aqui é muito caro computacionalmente. Então, isso nos leva ao segundo problema que os bancos de dados NoSQL vieram resolver, que é grande volume de dados e acessos. Por quê? Porque hoje em dia é muito comum você ter um sistema mediano que seja, não precisa ser uma Amazon, um Google ou um eBay, um sistema mediano de uma empresa que tem um certo volume de acessos. Imagina, por exemplo, o site do Ponto Frio, do Carrefour, que são lojas que vendem para milhares de pessoas. São milhares de pessoas acessando vários dados. Então, o que acontece? A gente precisa ter um suporte para esse volume de dados e de acessos. Muito bem, vamos discutir então um pouquinho sobre como que a gente pode prover um grande volume de dados e acessos. A primeira questão que você tem que ver, pessoal, é infraestrutura. Você vai precisar de máquina. E aí entra uma questão inicial, que é o seguinte: você quer aumentar o suporte de hardware do seu sistema. Você tem basicamente uma escolha a fazer. Ou você tem que fazer uma escala vertical ou uma escala horizontal. Escala vertical é o quê? Vamos comprar um computador maior. Vamos comprar um mainframe, um supercomputador, alguma coisa assim? Ou a gente vai optar pela escala horizontal, que é adotar uma estrutura de cluster ou grid com vários computadores menores. Ora, de modo geral, o cluster ou grid ele é muito mais interessante. Por quê? Um supercomputador ele é muito caro. Com muito menos que isso, você compra vários computadores menores, estruturados numa forma de cluster ou grid, que você consegue obter um resultado igual ou melhor, por um custo melhor, com maior resiliência. Por que resiliência? Como são vários computadores, se alguns estragarem, o resto continua funcionando. Então você tem aqui uma questão de alta confiabilidade. Além disso, você vai ter um crescimento menos limitado. Se você compra lá um computador poderoso e depois você quer aumentar mais ainda esse computador, você vai ter que trocar esse computador, comprar um maior ainda, só que tem um limite. Existem limites práticos do processamento de um computador. Já quando você tem um cluster, esse problema é menor, porque você pode ir aumentando o seu cluster. Muito bem, e para finalizar aqui, você tem a questão da virtualização. Você pode contratar uma infraestrutura fantástica, igual a Amazon ou Google, e você criar várias máquinas virtuais de maneira muito prática. Então, pessoal, a conclusão dessa discussão é que se eu quero um sistema que vai ter uma grande quantidade de dados e acessados por muitas pessoas, a decisão pelo cluster ela não é negociável. Com certeza vai ser isso aqui.
ela é muito melhor e flexível do que a solução com uma super máquina única. Muito bem, então, em virtude disso, a gente tem um problema. Banco de dados relacionais, eles não foram projetados para executar bem em cluster. Embora existam algumas alternativas para distribuição e replicação de bancos de dados relacionais, são mecanismos muito custosos e que vai de encontro ao modelo relacional, que ele é fortemente acoplado em transações de tabelas relacionadas. Então, a partir dessa questão é que foi necessário o surgimento de soluções alternativas aos bancos de dados relacionais. Aquele problema da incompatibilidade de impedância já era uma coisa que incomodava um pouco, mas quando surgiu a necessidade de se rodar muitos dados com muitos acessos em cluster, isso foi a gota d'água para aparecerem novas soluções. Beleza, pessoal? Então, agora que a gente já entendeu os dois principais problemas que motivaram o surgimento dos bancos de dados NoSQL, vamos entender agora um breve histórico e por que esses bancos de dados resolvem esses problemas. Vamos lá! Bom, as primeiras influências do NoSQL foram o Bigtable da Google e o Dynamo da Amazon. Essas empresas publicaram 2 artigos sobre as soluções que elas estavam utilizando. Esses 2 artigos foram muito influentes. Muitos dos bancos de dados NoSQL que você tem hoje são influenciados por esses artigos. Então, esse aqui foi um marco muito legal, muito importante nesse histórico. Muito bem, próximo aspecto, que o nome NoSQL ele é acidental. Isso foi uma historinha de uma reunião que ia acontecer com uma galera lá que estava pesquisando sobre o assunto de banco de dados e aí usaram uma hashtag NoSQL para identificar lá na reunião e acabou pegando esse nome, só que não foi uma coisa planejada. E além disso, o nome NoSQL ele não tem uma definição específica, tá bom? Até porque existem vários tipos de banco de dados NoSQL, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas a gente pode dizer que eles têm algumas características mais comuns entre eles. Basicamente, essas características são: não utilizam modelo relacional, eles têm uma boa execução em cluster, geralmente são de código aberto, apareceram no século XXI e as suas bases de dados não têm um esquema pré-definido. Algumas pessoas até argumentam que o nome NoSQL significa Not Only SQL, ou seja, não apenas SQL. Pode ter SQL, mais alguma coisa. Porém, essa definição também é polêmica. Um dos argumentos contra essa definição é que alguns produtos da Oracle ou até mesmo Postgres deveriam se enquadrar então nessa categoria de NoSQL, porque eles são bancos de dados que não são apenas SQL, eles têm a alternativa do SQL, mas tem outras coisas. Só que o Postgres e o Oracle não são bancos NoSQL. Então existe um pouquinho dessa polêmica, viu, galera? Eu só quis enfatizar aqui que o nome NoSQL ele foi acidental, eles usaram lá numa reunião e pegou, só que não existe uma definição precisa para NoSQL. O que a gente tem à disposição são algumas características incomuns que eles compartilham. Muito bem. Existem 2 classes principais de bancos de dados NoSQL. A primeira delas, que é a mais comum, a maioria dos bancos de dados adotam esse modelo, é o banco de dados orientado a agregados. Esse termo agregados, ele é muito utilizado pelo Martin Fowler, né, um grande educador nessa área de engenharia de software, e é um termo que vem lá do Domain Driven Design, que se refere a um conjunto de objetos relacionados tratados como uma unidade. Daqui a pouquinho a gente vai entender isso melhor, tá, pessoal? Mas vamos lá. Dentre os bancos de dados orientados a agregados, nós temos 3 subclasses. São os bancos de dados que adotam o modelo chave-valor. Como exemplo, nós temos o RIAC e o Redis. Banco de dados que adotam o modelo orientado a documentos, que é o MongoDB e o CouchDB, por exemplo. E os bancos de dados que adotam o modelo família de colunas, que é o Cassandra e o Apache HBase.
Quando a gente fala de NoSQL, pessoal, 90% ou mais do que você encontrar vai estar se referindo a banco de dados orientados a agregados. Mas também existe uma categoria de banco de dados que é considerado NoSQL, mas que não tem nada a ver com banco de dados orientados a agregados, que é o banco de dados de grafos. Esses bancos de dados aqui, eles são muito úteis para dados com relacionamentos complexos, que é justamente um ponto fraco dos bancos de dados orientados a agregados. Um exemplo de banco de dados de grafos é o Neo4j. Muito bem, vamos avançar. Então, o que é um agregado, pessoal? É um conjunto de objetos relacionados que desejamos tratar como uma unidade. Lembra do nosso exemplo de um pedido? No modelo relacional, os dados de um pedido estão espalhados em várias tabelas. E você tem que fazer toda aquela ginástica de junções e restrições para você recuperar esses dados na forma de um pedido. Já no modelo orientado a agregados, esse pedido vai estar armazenado na forma de um bloco único. Aqui eu estou ilustrando para vocês na representação no formato JSON. É óbvio que dentro do banco de dados isso vai ser armazenado de uma forma binária. Mas o que é importante você entender aqui no agregado? É que o agregado ele é um conjunto de objetos relacionados tratados como uma unidade. E essa unidade ela vai estar salva como um bloco contíguo em um único lugar do meu banco de dados. Então, se no meu negócio eu tenho lá um conceito de pedido que ele é composto por vários objetos, esse pedido vai estar condensado em um agregado e o meu banco de dados vai salvar esse agregado em um bloco que pode ser acessado de uma única vez. Essa é a grande diferença, pessoal. Com um único acesso, você consegue recuperar um dado complexo com um único acesso no banco de dados. Vai lá naquele ponto, pá, pega o seu dado e recupera na hora. Essa é a grande questão. Então, a pessoa que vai projetar o banco de dados, que vai ter muitos dados acessados por muitas pessoas, vai ter que projetar observando esse detalhe. O que eu posso condensar em um agregado que vai ser acessado de forma eficiente no meu banco de dados? E aqui, pessoal, tem ainda um detalhe interessante, ó. Esses dados, eles não são normalizados. Como assim? Por exemplo, eu tenho aqui os dados do cliente. Eu tenho alguns dados de endereço. Eu tenho alguns dados aqui de produto. Esses dados aqui de produto, por exemplo, certamente eles estão salvos em uma outra coleção de produtos. Mas com o intuito de otimizar o meu banco de dados, de modo que eu possa pegar as informações de um pedido de uma única vez, eu vou repetir alguns dados aqui para que esses dados já estejam todos eles agregados em um único item do meu banco de dados. Isso é muito importante, pessoal. Eu até coloquei aqui no final, né? Dados frequentemente acessados juntos é mais importante do que a normalização. Aí você pode me perguntar, vai ter situações em que, no lugar de repetir os dados aqui, eu vou só referenciar um outro objeto que está em outra coleção? Perfeitamente. Pode ter casos em que seja mais interessante você referenciar um outro dado que está em outro lugar. Mas o que vai determinar isso? É a necessidade do seu negócio. E aí o projetista do banco de dados vai ter que tomar essa decisão. Ou ele vai colocar um outro objeto aninhado ao agregado, ou ele vai colocar apenas uma referência. E aí eu tenho que tocar o banco de dados mais uma vez para chegar lá na referência e pegar o outro dado referenciado. Beleza, pessoal? Então é muito importante entender isso aqui. Muito bem, para a gente fechar a explicação, por que o uso de agregados? Lembra que na aula passada nós enfatizamos os dois problemas, incompatibilidade de impedância e o grande volume de dados e acessos em cluster? Observa bem esse agregado, pessoal.
esse agregado ele já possui a estrutura de objetos associados, que é compatível com a estrutura de objetos em memória RAM quando o programa estiver executando. Então, a instanciação daqueles objetos a partir de um agregado já é natural. Portanto, o agregado ele minimiza esse problema de incompatibilidade de impedância. Muito bem. Em segundo lugar, por que o agregado ele trata o problema do grande volume de dados e acessos em cluster? Além da questão de performance, como eu já expliquei, porque o agregado você dá apenas um toque no banco de dados e pega todo o pedido, ao invés de ter que fazer um monte de junções, ainda tem mais uma questão central. É que o agregado ele é uma unidade natural de replicação e fragmentação do meu cluster. O agregado torna muito mais fácil a distribuição do seu banco de dados em um cluster com muitos nodos, uma vez que todos os dados de um agregado estão armazenados juntos e no mesmo nodo de um cluster. Basicamente, isso significa que se eu precisar de um agregado e acessar em um nodo do meu cluster, eu já tenho a garantia natural de que todos os dados que eu precisar vão estar somente naquele nodo. Então fica muito mais fácil. Para terminar, uma pequena observação. Você vai ouvir muito falar que os bancos de dados NoSQL não suportam todo o suporte de transações ACID como os bancos de dados relacionais. Isso é verdade, mas claro que vale ressaltar que os bancos de dados NoSQL eles têm vários mecanismos para você trabalhar com a consistência dos seus dados. Mas uma coisa é importante ressaltar nesse momento. De modo geral, os bancos de dados orientados a agregados, eles garantem a atomicidade no agregado. Então ele consegue te garantir que uma operação ou ela vai ser feita totalmente ou ela não vai ser feita, mantendo assim a integridade do seu agregado. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa o seu curtir aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho e siga a gente nas redes sociais. Não esqueça também de comentar o vídeo e dizer pra gente o que você gostaria de ver aqui no canal. Valeu, galera, um abraço e até a próxima!